água, tomou um suco. A paz do Senhor! Paz, meu filho, tudo bem, querido? Rapaz, de live em live vem o Senhor, hein? Depois tem live prato, depois. É isso aí. Tudo bem contigo? Passou bem a noite? Graças a Deus, tudo bem, meu filho. E você? Você que está Amém. sempre animado, hein? Ô filho abençoado, animado, que eu nunca vi igual, viu? Hoje acordei cedinho, né? Antes das 6, eu entrei numa live do pastor Domingos de Marília. E foi muito legal. Ele tem um tempo de oração. Vou começar amanhã. Me estimulou muito, viu? Quanta gente estava na live dele, orando 6 horas da manhã. Eu vou começar amanhã uma live de oração às 6h30 até 7 horas. Aleluia! Eu vou todo dia, vai ser muito legal. Eu levanto cedo, né? Tenho o hábito de levantar muito cedo para orar, mas eu não tinha pensado na live. Então, eu vou aproveitar esse canal, vou começar a fazer desafios de oração, livro de oração. Deus está dando um monte de inspiração, um monte de ideias aí, e eu creio que vai ser um mover muito grande de oração, né? E levar a igreja a orar, né? A gente fala muito de oração e oramos pouco, né? E a gente tem muito a tendência de não orar tanto. Eu tenho a prática de levantar bem cedo e orar, embora eu durma tarde também, mas eu consigo acordar cedo com facilidade. E então eu vou fazer essa live a partir de amanhã às 6h30. E foi muito de Deus estar com ele lá. Todas as vezes que eu posso, eu entro na live dele, para orar lá, para ele orar. Muito legal. E que bom estar com você aqui logo cedo hoje, já tomando um chazinho, que beleza, hein? Eu preciso de chá para ficar firme. Agora, eu acho que você, Joel, você quando era criança, você não foi tratado com leite. Eu acho que deram desde pequeno para você Red Bull. Além do Espírito Santo que você tem, você foi banhado em Red Bull, santo de Israel. Meu pai. Que pique! Tem que ter um pique mesmo. Mas é interessante, né? Eu me sinto renovado, é impressionante, é uma coisa assim de Deus, porque eu me sinto renovado, assim, todo dia acordo assim, né? O pessoal que me convive comigo, sabe, né? Eu acordo disposto. Estamos aqui numa obra grande na igreja, né? Estamos aqui, o José já veio do Vale hoje, e estamos desmontando uma parte do ar-condicionado aí, para levar para o Vale. Estamos fazendo forro novo para o infantil, fiz sala nova para o infantil, estamos pintando toda a parte de alimentação, compramos filtros novos para a parte de alimentação. Então está um reboliço lá. Tem uns 6 caras trabalhando lá, então já venho cedo para dar uma olhada, dar minhas pitadas lá. O pastor Alex já chegou na igreja também. Então está aí, ó, tá todo mundo 1 milhão por hora. Né? Meu Deus, isso aí vai ficar bom demais, hein? Vai. E hoje a gente começa um projeto novo aqui, tio. Nós arrumamos a nossa secretaria lá e a recepção da igreja. Nós colocamos o acrílico numa portinhola que tem lá. Então, a recepção está toda preparada para receber os irmãos hoje, todos das 18 horas às 20 horas, para quem quer uma oração, quem quer um aconselhamento rápido, quem quer trazer uma doação de alimento não perecível, quem quer dizimar e ofertar, vai estar tudo ali. Nós não deixamos o álcool gel, máscara, a máquina de cartão, as cadeiras, poltronas, está tudo muito lindo lá, arrumadinho, para que as pessoas que têm uma necessidade possam estar ali. Nós vamos ficar do lado de dentro na sala da recepção, com acrílico fechadinho, a gente só olhando e falando por dentro, né, mas para abençoar as pessoas, né? Tremendo! E vamos começar hoje à noite e vamos embora. Reinventando, aleluia! Glória a Deus! Sabedoria de Deus. Amém. Ontem, primeiramente, quero te honrar aqui, né, e dizer o quão grato nós somos pela sua vida, a tia, a sua família toda, saber assim, te honrar, dizer o quanto nós te amamos aqui publicamente, né? Sempre eu falo isso. Estão debaixo de uma cobertura, que estão entrando. Eu gostaria de dizer para vocês como é saudável, como é de Deus andar debaixo de cobertura séria, de pessoas sérias, e eu me sinto grato a Deus, sou grato a Deus
por estar debaixo da sua cobertura, além de você ser o meu tio, é meu pai na fé, né? Alguém que a gente admira demais, a gente se inspira demais em você, na sua seriedade, a sua idoneidade, transparência, né? Anos e anos andando e você sempre firme, né? Olha quantas provas você passou e você sempre firme, animado. Isso inspira muito a gente, né? Então, quero te honrar aqui perante todos que estamos assistindo. Aí, já batemos a casa aí dos quase 150 aí já ligados e você ainda pode chamar mais alguém, né? Nós só estamos começando, você pode chamar mais alguém, porque atrás de cada número desse tem pelo menos mais 2, 3 aí. Então tem uma galera já participando conosco e você pode abençoar alguém, porque ontem foi tremendo, hoje vai ser mais tremendo ainda, porque Deus dotou o apóstolo Géser de uma sabedoria, de uma revelação muito grande, e que nós vamos hoje comer o maná fresquinho que está descendo do céu. Amém? Toda vez que você fica me elogiando, eu fico constrangido, viu, Júnior? Mas obrigado, agradeço. E eu louvo a Deus por esse relacionamento que Deus deu para nós, não só de família, mas espiritual, porque um fortalece o outro. Você pode ter certeza que eu me inspiro muito em vocês e sei quanto você tem me abençoado. Muito obrigado, viu? Eu faço isso aqui com muito gratidão no coração. Amém. Andar com pessoas como você, né, tio, assim, é uma benção, é muito gratificante. Então, por isso que eu falo aqui, tem alguns pastores que estão entrando aí. Se você que é pastor está sem cobertura, um conselho que eu te dou com muito amor e carinho, né, que você possa estar buscando uma cobertura. Né? Não ande sozinho no ministério, né? Num tempo como esse, numa quarentena como essa, andar sozinho é um final muito triste, terrível, né? Então, busque uma cobertura sadia, né? Nós descansamos na cobertura do apóstolo Géser, porque ele ora pela gente, jejua pela gente, dá as direções. Então, é muito bom, né, você ter uma cobertura. Mas ontem nós começamos aqui, entrando já no assunto, né, no livro de Apocalipse. Vamos lá. E tem uma galera aí, né? Você falou muito sobre o anticristo, falsos profetas, né? Você falou sobre a hipergraça, você falou daquele modismo que está aí correndo para tudo quanto é redes, né? E até evangélicos, gente boa, caindo nessa cilada de acender a vela branca, não abrir a porta que o demônio vai entrar, santo de Israel, né? É verdade. Que misticismo o pessoal entrou, porque está todo mundo com medo agora. Então, as pessoas estão tomadas de medo, de pavor, estão aceitando qualquer coisa. E você falou ontem uma coisa muito forte que eu gravei no meu coração. Tudo que é da Bíblia devemos seguir. O que não é da Bíblia temos que, né, lançar fora. Porque a Bíblia é a nossa base. Senão a gente vai ficar nos achômetros e à mercê desse povo que adivinha, profetas, profetizas, falando um monte de coisas, né? Então nós temos que ter um parâmetro, um trilho. Nosso trilho se chama a Palavra de Deus. Isso. Né? Glória a Deus por isso. E ontem alguém fez algumas perguntas, você chegou a ver, não? Eu cheguei a ver aquele do livro? Isso. Tá. Essa é fácil de responder, lógico, né? Então, é um livro. Traz aqui, só um detalhe. Explica o que é. Fala para quem, como muita gente não está sabendo, explica o que é e você entra na resposta, por gentileza. Não, foi apresentado um livro, que eu não preciso nem citar qual é, e esse livro tem uma parte que foi psicografada, e a gente já sabe o que é psicografar, onde anunciava 2020, o que aconteceria, a pandemia, muita gente morreria. Tudo está nesse livro que foi escrito antes de acontecer tudo isso, e essa parte foi psicografada por uma pessoa que recebia demônios, né? Além disso, Júnior, isso aí é uma coisa espiritual, ok? Sim, com certeza. Interessante. Eu recebi um outro livro, também nessa época, que é um pouco mais forte, não é nada espiritual. É um livro que fala
do FBI americano, seja relatos do FBI. E um dos relatos fala que no ano de 2020, entre 2018 e 2020, seria lançado um vírus, e fala até o nome, Corona, só que não fala 19, fala Corona, será lançado, explica tudo o que vai acontecer. Bom, que conclusão que eu chego a respeito disso? Primeiro, que foi um vírus encomendado, porque já estava previsto nos anais do FBI que aconteceria a nível mundial. Segundo, que o diabo sabe e lê o que está passado, ele não conhece o futuro. Então, ele já conhecia, Satanás já conhecia essas coisas. E aí ele incorpora em alguém e escreve um livro psicografado dizendo o que vai acontecer em 2020. Mas quem leu esse livro? Esse livro é de 2013. São 7 anos atrás, não esse que a moça me apresentou, o livro do FBI. Então, há 7 anos atrás, o FBI já falava dessa possibilidade. O que o diabo fez? Vamos transformar isso em verdade. Então, psicografou, alguém publicou, e aconteceu para as pessoas acreditarem na psicografia, para acreditar em espíritos, demônios familiares, em adivinhação. Mas tudo isso o diabo já conhecia. Então, ele não consegue prever o futuro. Ele não sabe o futuro, mas ele sabe o que está sendo falado a respeito do futuro. Então, é muito fácil quebrar isso aí. Desde o momento que eu vi que era psicografado, eu já imaginei, já peguei outro livro que fala disso e aí foi. Então, esquece isso, né? Essa questão espiritual, pode esquecer. Tem gente falando que vai acontecer em 2023. Né? Se a pessoa não é de Deus, pode ter certeza que o diabo que se está usando essa pessoa vai fazer de tudo para que em 2023 aconteça isso. Essa é a tarefa dos espíritos familiares. Amém? Então, essa é a resposta. Muito bom. Certinho. Que legal, obrigado, viu? Olha aí só, esclarecendo então, para quem perguntou, não vou dizer o nome aqui, se você tem uma pergunta para fazer, né, você faça direto aqui, né, nessa live, que eu vou estar anotando, e amanhã o apóstolo Gésio vai estar respondendo. Por quê? Amanhã, sempre o dia depois. Primeiro porque eu quero que ele fale hoje, né, aquilo que está já no coração dele, para a gente começar a entrar no livro de Apocalipse, a gente começar a mergulhar nessas revelações, aquilo que foi pertinente na época e aquilo que é pertinente às coisas finais, né, o tempo final. Então, nós vamos aqui, então, hoje ter esse bate-papo no sentido de a gente andar um pouco e amanhã, as perguntas que vocês fizerem, nós vamos estar respondendo, ele vai estar respondendo aqui ao vivo, logo na primeira parte, como fizemos aqui hoje. Amém? Amém. Uma coisa interessante com relação às pessoas que são do mundo, vamos dizer assim, que não são crentes, né? Vamos falar das pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Essas pessoas, por incrível que pareça, elas têm uma curiosidade sobre o tempo dos fins, mas nenhum deles, de todos que eu vi, a preocupação com eles não é sobre Jesus voltar, arrebatamento. Isso nem eles tocam no assunto. Mas quando fala em 666, parece que existe uma coisa. Muitas pessoas, você vê aí pintam no muro 666, os jornais falam, né? Então, esse 666 é a chave para atrair até muita gente. Eu tenho uma experiência desta igreja que eu ministrei há 10 anos atrás, toda terça-feira, e uma pessoa foi atraída para esse seminário porque ele não ia à igreja de jeito nenhum, ele era espírita, vivia no mundão mesmo, você pode imaginar um cara do mundão, mas ele tinha um interesse, negócio de 666. E ele recebeu um folheto dizendo que ia ser falado sobre o 666 em tal lugar, e ele foi. Olha, naquela noite ele se converteu. Ele se converteu de tal maneira que ele, depois de um tempo, se tornou membro da Missão Shekinah, foi pastor nosso, e hoje ele é um bispo e atua na África. Olha o que é que Deus faz pela curiosidade do 666. Então, a gente pode usar até isso para evangelizar. Uma semente. Porque o pessoal, nós brasileiros principalmente, o povo é muito místico. Né? Então, isso tanto evangélico como não evangélico. Né? Então, as pessoas
tem essa questão do 66, não é mesmo, né? As pessoas têm até medo, né, de mudar para uma casa que tem esses 36, né? Quando a placa do carro tem 36, o cara já nem compra mais, porque sabe, parece que é da besta, né? Então, aí lançaram um carro, uma van chamado Besta. O pessoal, meu pai do céu, agora é o anticristo andando pelas ruas, né? Então, a gente vê assim, como que as pessoas, às vezes, né, dão umas exageradas, porque não tem o entendimento, né? Agora, falando do livro de Apocalipse, né, quando o apóstolo João teve as revelações, né, e elas são muito fortes, né, cada palavra que está escrita lá tem uma chave, né, tem um mistério. E você disse ontem o porquê desse mistério, né? Nada, por isso que dá margem a muitas interpretações, porque ela tem muitos símbolos, né? Então, eu queria que você começasse entrando por aí hoje, retomando o assunto de ontem, por que tem tanta simbologia, que é um livro que muita gente nem gosta de ler, e você disse ontem que é o livro mais fácil de entender, né? Então, e tem gente que fala, meu pai, eu vou ler João, Mateus, né, Salmos, Apocalipse, eu não vou ler, não. Né? Então, porque eu tenho medo do final dos tempos, que eu não vou entender nada. Então, por que tanta simbologia? Vamos pensar assim para um crente novo, que não vai no trono de Deus, e aí o 66, a besta, né, o dragão, aí fala, meu pai, que é isso? Né? Então, por que tanta simbologia? Bom, não existe só uma resposta, existe um conjunto de respostas. A primeira, que todo mundo fala, é que quando João escreveu essas cartas, era o tempo da maior perseguição que a igreja estava tendo. Tanto é que o próprio João estava expulso, desterrado, né? A palavra às vezes é meio esquisita, desterrado, mas ele estava expulso para uma ilha chamada Patmos. Ele estava, na verdade, estava preso nessa ilha, ele não podia sair. Então, é um dos poucos discípulos, talvez o único discípulo de Jesus que não foi morto como os outros foram mortos, os apóstolos, né? Cada um foi sacrificado de uma forma. Ele foi expulso, desterrado para essa ilha. E Deus permitiu, porque foi lá que Deus falou com ele. Então, a simbologia era uma forma de não falar abertamente contra o governo romano da época. Porque a perseguição, né? Imagina as igrejas que ele escreveu, Tiatira, Éfeso, né? Todas as igrejas que ele escreveu, se elas recebessem uma carta aberta, com tudo certinho, ia abrir o jogo de tal maneira que isso seria perigoso demais. Esse é o ponto número 1. O segundo ponto que eu também entendo, por causa das vivências de algumas pessoas que tiveram arrebatamento. Eu conheço 2 pessoas, uma delas chegou a morrer, tem atestado de óbito, não é mentira, e ele foi até o céu, porque ele morreu, ele viu coisas lá. Tem um outro que era da Donep na época, ele teve um arrebatamento forte, ficou como morto, mas não ficou morto. E o que a gente percebe? Que quando essa pessoa volta do céu, ou porque morreu e voltou, ou porque teve um arrebatamento, e volta para a cabeça normal que eu digo do conhecimento que eu tenho da Terra, eles não conseguem explicar o que eles viram lá. Não conseguem. E quando está no céu é outra cabeça. Quando está aqui na Terra é a cabeça da Terra. E aí, veja o que o apóstolo Paulo escreveu. Você não crê que o apóstolo Paulo foi arrebatado? Ele diz, eu não sei se no corpo, fora do corpo, mas eu fui lá ao terceiro céu. E o que ele diz? Eu vi coisas que o ouvido não ouviu, os olhos não viram, e ninguém está preparado. E ele não conseguiu explicar o que ele viu, porque quando ele volta para o ser normal, para a carne normal, não consegue explicar. Então, eu creio que João viu muitas dessas coisas mais ou menos como ele está vendo. Só que na hora de escrever, ele não tem como traduzir o que ele viu no céu, o que ele viu na visão, para o papel particular do mundo, da terra que nós vivemos. Essa é a segunda teoria que eu considero para você. E a terceira, que talvez seja uma mais fraca, mas também faz parte do conjunto, foi para que essa revelação não fosse dada na época, mas fosse para o tempo do fim. Porque aí eu ligo com o livro de Daniel. Que quando Daniel, nós vamos ler daqui a pouquinho, quando Daniel recebe o
o anjo vai traduzir para ele o que vai acontecer no tempo do fim, que é todo o capítulo 11 de Daniel, que é o último capítulo. E Daniel escreve lá, e o anjo diz assim, fecha o livro, ou seja, não traga revelação agora até o tempo do fim. O que significa isso? Que muitas coisas da Bíblia ficaram escondidas, encerradas, não houve ninguém que pudesse estudar até o tempo do fim, que é o que nós estamos chegando e todo mundo quer saber, é o tempo da revelação do Apocalipse. Então, eu creio que essas são as justificativas do porquê da simbologia do livro de Apocalipse. Acho que é por aí, João. Legal. Porque realmente, como o João estava preso, toda a carta, todo o escrito, ele passava antes pela guarda, para que eles pudessem ler, né? Então havia um filtro, por isso que havia essa preocupação de colocar em códigos e coisas que eles não entendessem, mas que a igreja da época entendia. Tanto é que as cartas que João escreve às igrejas, a carta ela fala de coisas que estavam acontecendo, né? E que profeticamente ela se estende às igrejas atuais, né? Sim, e que cada uma tem uma fase de uma época, né? De um tempo, né? Escatológico, né? E que se a gente olhar hoje, a igreja não está tão diferente daquela época, né? Nós temos alguns grandes problemas iguais daquela época lá que João já profetizava. Não é? Agora, já que existe essa curiosidade, nós falamos sobre o anticristo, que não é o que a gente está esperando, né? Eu não espero o anticristo, eu espero a volta de Jesus antes, não a segunda vinda de Jesus, mas eu espero o arrebatamento da igreja. Mas eu quero falar um pouquinho sobre isso para matar a curiosidade, né? Do povo sobre o 666. A base que nós temos, em primeiro lugar, é o livro de Apocalipse, capítulo 13. O livro de Apocalipse, capítulo 13, é o único capítulo que determina, que escreve sobre o anticristo, basicamente. Então, vamos ler aqui, à medida que eu vou lendo, eu vou tentando explicar o entendimento que eu tenho. Eu não estou dizendo que eu tenho toda a revelação, não existe isso, não existe isso. Tem entendimentos, né? Então, eu vou passar o meu entendimento. Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 1 diz assim, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, aqui já começa o entendimento. Por que todo mundo fala besta? Besta? Besta não tem nada a ver com o entendimento que a gente tem de besta aqui na Terra. A besta, no livro de Apocalipse, fala de uma pessoa com autoridade. Quando ele diz assim, significado da palavra besta no livro de Apocalipse. Segundo, tinha 10 chifres, né? Se a gente for desenhar isso aqui, vira um monstro, né? Mas é a interpretação. É um homem que tem 10 chifres. O que é chifre? Chifre é o que está na cabeça. Chifre é a autoridade. Chifre é quanto que ele representa de autoridade no mundo. Então, é um camarada que tem sobre 10, então guarde esse número, sobre 10 coisas, que depois nós vamos explicar, autoridade sobre 10 coisas. Depois seriam 10 governos? Exatamente, ou 10 governos, ou 10 mercados mundiais, ou 10 aglomerações de... mais ou menos, ok. Depois falamos sobre isso. E 7 cabeças, né? Por que 7 cabeças? Se ele tem 10 chifres, significa que dos 10 chifres, só 7 têm autoridade. Do grupo que está com ele, em outra palavra, é um homem que tem com ele 10 pessoas ou 10 autoridades junto com ele. Dessas 10 autoridades, 7 têm poder, 3 são fracos. Então, ele tem um domínio sobre 10, 7 têm poder e 3 são fracos. Ok. E sobre o chifre, 10 diademas. O diadema está representando o nível de autoridade que eles têm sobre as nações ou sobre os países que eles estarão em autoridade. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Por que nome de blasfêmia? Porque esses reis, ou esses governantes, ou esses presidentes que vão estar aliançados com o anticristo, que é a besta, eles são contra Deus. Eles são contra Deus.
Aí você pode pegar o N regimes. Aí não é uma questão de regime comunista ou não comunista. São regimes contra Deus, mesmo que seja engano. Ok. 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, olha como o livro de Daniel é importante. No livro de Daniel já fala sobre os animais, os 4 animais, dos 4 reinos, que na época eram representados pelos reinos daquela época, mas que estava falando profeticamente que aquele simbolismo já seria dos próximos reis que viriam no futuro. Então, ele está falando mais ou menos de onde surgirão essas autoridades. Quando ele diz assim, quando ele diz assim, pés como de urso, né? Normalmente o urso hoje se identifica muito como Rússia, por exemplo, né? Rússia é um símbolo russo. Quando fala boca como de leão, está falando muito da autoridade que vem do Ocidente, o leão do Ocidente e assim por diante. E leopardo, que é muito rápido, fala muito do Oriente, região da Ásia, né? China, Japão, essas questões são o leopardo. Em outras traduções fala tigre, ok? E deu-lhe o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Então aqui está claro, Satanás é o dragão. Não preciso nem explicar muito sobre isso. E o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então aqui eu já tenho uma resposta. O anticristo, que é a besta, que vai estar ligado a esses governantes mundiais, que são todos contra Deus, que vem de diversas partes do mundo, esse homem vai ter todo o poder de Satanás. É incrível isso. Por isso que depois nós vamos ver os milagres que ele aparentemente faz, o poder que ele tem mundial, tem que ser algo muito satânico. Eu diria o seguinte para você aqui, saindo um pouquinho fora aqui, entrando em libertação. Satanás, ele não entra em qualquer pessoa. Né? Tem muitas pessoas que acham que ele estava expulsando o demônio, era o próprio Lúcifer. Esquece isso, gente. Lúcifer não vai ficar entrando nas pessoas, ele tem os demônios para isso. Eu creio que Lúcifer aparece em casos de coisas grandes, volumosas. Por exemplo, ele apareceu no Éden para estragar o primeiro homem. Ele apareceu em Judas para confrontar Jesus. Eu creio que ele entrou em Hitler, porque Hitler matou 6 milhões de judeus, que é o povo de Deus. Então, Satanás é pessoas muito que vão mexer no mundo inteiro. Eu creio que o anticristo será o próximo, uma pessoa que tem autoridade e o domínio. Eu não sei, Joel, eu sempre gostei de guerra, então eu sempre estudei Segunda Guerra Mundial, eu assisto até War. Lembra? Meu Deus, eu gosto até hoje, mas perdi o tempo de jogar isso, que eu preciso de parceiros bons, porque os parceiros que eu tenho são muito fracos, né? Meu pai! E eu ficava impressionado, até hoje eu fiquei impressionado, como é que um homem chamado Hitler dominava as pessoas. Não é normal, querido, não é. Por mais carisma que o homem tenha, não chega no domínio que ele tinha. Eu li um dos relatos, o documental, biografia do Goebbels, que é um dos generais que foi de Hitler. Ele escreve que eles se reuniam antes de falar com Hitler, eles sabiam que iam perder a guerra. Então, todos os generais, marechais de Hitler se reuniram para chegar no Hitler e falar esse assunto, para mudar o tom de Hitler. E ele conta que, ao entrar na sala e Hitler olhar nos olhos dele, todos mudavam imediatamente de posição. Olha que coisa, que força espiritual que esse homem tem, eu só posso entender que é o diabo. Então, o anticristo vai receber o poder do próprio diabo, a autoridade dele. Né? E isso é o que está falando aqui. Verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Aqui não diz que é o anticristo que foi ferido. Não diz que é o anticristo que sofreu o atentado. Diz que uma das cabeças, ou seja, dos 7 que dominam junto com o anticristo, um deles foi ferido. Um deles.
Mas a cura foi tão grande, veja que coisa, como é que a cura foi feita? Porque o diabo estava ali para mexer nesse assunto e trazer um milagre. Para quê? Para influenciar o povo. Gente, presta atenção, você que está me ouvindo, como é forte essa questão de ser influenciado por causa de milagres. Há muita gente aí fazendo só milagre, 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 na verdade nem são milagres, e o povo vai atrás, milhares de pessoas. Então é muito fácil enganar o povo fazendo milagres. E o diabo vai fazer isso para que as pessoas comecem a olhar para a besta e ver, puxa, olha aí, ó, olha o poder que esse cara tem, fez até aquele que foi ferido de morte ressuscitar. Ok, se você tiver qualquer coisa para interromper, você me interrompe, viu, João? Afinal de contas, a live é sua, agora, não é minha. Agora, não, mas eu estou aqui só para ser... Eu estou igual o João Batista, abrindo o caminho para Jesus. É interessante porque você está falando aqui de curas, milagres, né? Os sinais. Os sinais, eles são atraentes para as pessoas, né? O que eu percebo, aquilo que é de Deus tem durabilidade. Aquilo que não é de Deus, a pessoa recebe uma cura, se não for de Deus, lá na frente ela volta. Né? A enfermidade volta, porque foi só temporário, né? Então, por isso que tem que tomar cuidado e vigiar mesmo. Mas vamos lá. Verso 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. O que está falando aqui? Está dizendo que o poder do anticristo vai ser tão grande, vai haver milagres, que eles vão adorar o Satanás. Não está falando adorar a besta, está falando vão adorar o dragão. Então aqui começa a levar para quê? Para o que o diabo quer. O diabo quer adoração para ele. Desde Gênesis, quando ele caiu do céu, ele caiu porque ele queria adoração para ele. E agora ele vai usar um homem com poder mundial para trazer adoração para ele, para o próprio Satanás, né? Que esse é o maior equívoco que tem. Também adoraram a besta. Veja, estão adorando o diabo, que é aquele que lidera, e estão adorando o anticristo, porque ele fez milagres. E diz, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Porque ele tinha poder do diabo para influenciar o mundo inteiro. O que o diabo falou para Jesus? Me adore que eu vou te dar todos os reinos. Olha bem, todos os reinos da terra. Então, o diabo vai pegar essa pessoa, que não é Jesus, é o anticristo, e vai dizer, tá bom, todos os reinos são teus, estou te dando autoridade. E o povo vai adorar este homem. Verso 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfemas e autoridade para agir 42 meses. Foi dado para ele uma boca. Boca significa comunicação, né? Forma de falar é comunicação. Foi dado a ele comunicação, porque através da comunicação ele vai lançar tudo contra Deus, vai influenciar o mundo inteiro nas comunicações e vai fazer com que essa autoridade venha sobre o mundo. Só que meses. O que é 42 meses? 3 anos e meio. Aí é um outro assunto que não vou entrar hoje aqui, que é muito mais complicado, que seria as 70 semanas de Daniel, a última semana de anos, que é 7 anos, e as 7 anos é o tempo do anticristo, só que 3 anos e meio ele vai aparecer muito bonzinho, como salvador da pátria, vai fazer a paz do mundo, vai trazer prosperidade para o mundo inteiro, vai ser um homem muito abençoado, assim, entre aspas, todo mundo vai gostar dele, mas quando chegar em 3 anos e meio, ele vai quebrar a aliança e vai se transformar nesse anticristo que nós estamos falando aqui. Só que ele terá só 3 anos e meio para agir. 3 anos e meio. Então, depois dos 3 anos e meio, é quando Jesus vai voltar, que é a segunda vinda de Cristo, para destruir o anticristo e todos que estão com ele. Só para falar por que apareceu esses 42 meses aqui, por que é 3 anos e meio. E antes que qualquer pessoa aí se preocupe, nosso ano é de 365 dias, mas o calendário que está aqui não é o calendário gregoriano. Eles consideravam todos os meses com 30 dias. Todos os meses com 30 dias. Então, 42 meses dá, no calendário deles, 3 anos e meio. Ok. Verso 6.
E abriu a boca em blasfemas contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Olha aqui, nessa época, se o arrebatamento já aconteceu, nós estamos habitando no céu com Jesus. É o tempo que nós somos das bodas do Cordeiro. E ele aqui embaixo, atacando os santos, principalmente Israel, que ainda crê em Deus, e blasfemando contra aqueles que subiram, contra a igreja. Né? O que ele vai dizer? Que a igreja sumiu porque eram os piores. Houve uma limpeza na terra. Ele vai dizer, os piorzinhos foram embora. Né? Então, é a blasfêmia contra os que habitam no céu. 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Quem são esses santos? Aí eu tenho que remeter para o livro de Romanos, quando fala do remanescente. E aqui está, na minha interpretação, Joel, na minha interpretação, sim, esses santos aqui não é a igreja. Esses santos aqui é o povo escolhido de Israel. Aqueles lá em Israel que não dobraram o joelho para o anticristo. A perseguição maior vai ser contra Israel no tempo do fim. Então, essa luta contra os santos vai ser contra Israel. É o último reduto de luto do anticristo. Verso 6, 8. E adorá-lo-ão tantos que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, aqui tem aqueles de Israel que invocaram o nome do Senhor e diz que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso vai acontecer durante a tribulação. Esses têm um nome escrito no livro da vida, mesmo durante a grande tribulação. Então, esses aqui não vão adorar a besta. Esses que não vão adorar a besta, também, possivelmente, essa é a minha interpretação, alguns que eram crentes, que não se prepararam para a volta de Cristo, que sabiam da verdade e que ficaram na terra, mas que não vão aceitar a marca da besta. Esses ainda vão morrer durante o período da grande tribulação. Esses não vão adorar. Graças a Deus, ainda terá, mas não precisa passar por isso. Eu quero que você que está me ouvindo, não precisa passar pela grande tribulação para depois ir para o céu. Se arrependa antes, conserte a sua vida antes, se prepara antes e vai ser arrebatado para você não precisar passar pela grande tribulação. Amém. E verso 11, posso continuar aqui? Pode, vamos lá. Tá, eu sei que não vai dar tempo de falar tudo do anticristo hoje, não viu? Vai. Nós vamos ter que continuar amanhã. Meu pai. Nós vamos continuar amanhã. Mas eu acho que eu vou deixar essa segunda parte, eu vou falar de Daniel, do anticristo, em Daniel, para fechar um pouquinho mais o assunto do anticristo, antes de entrar nessa outra besta aí que vai aparecer, né? Porque no verso 11 vai aparecer uma outra besta, um outro homem. Presta atenção. Besta, gente, presta atenção. Besta é alguém de autoridade. Então, o capítulo 13 até o verso 10 está falando do anticristo, uma autoridade civil, uma autoridade governamental. A partir do verso 11 vai falar de uma outra besta que vai surgir. Esta é espiritual, ou seja, alguém ligado à religião. E nós vamos falar. Mas eu queria completar aqui sobre o anticristo, porque o livro de Daniel fala claramente o que é o anticristo, quais são as características dele. Apocalipse não fala. Fala da autoridade, fala o que ele vai fazer, fala da marca, da perseguição, fala tudo isso. Fala dos governos que vão estar com ele, mas as características dele estão no livro de Daniel. Se você que está nos acompanhando, anote isso, porque o livro de Daniel, capítulo 11, que é o encerramento do livro de Daniel, é onde o anjo vai revelar toda a história de Daniel até os dias de hoje. Parece um pouco cansativo, porque é uma série, parece uma repetição. Muitos dos versículos vão falar de o rei do norte entrou, venceu o rei do sul, depois o rei do sul se levantou. Ele está falando de todas as guerras que aconteceriam no mundo inteiro. Se você prestar atenção e ler assim, muito detalhadinho, você vai perceber que no meio dos versículos, você fala, puxa, mas isso aqui foi a Segunda Guerra Mundial. Exatamente, está muito claro ali. Ah, isso aqui foi a guerra da Rússia, não sei contra quem. Ah, isso aqui foi o ataque dos muçulmanos em tal lugar. Cada item ele vai falando. Mas quando ele chega no verso 36, ele fala do último. Depois desse aí, ele não fala mais nenhum outro rei.
No verso 36, ele diz: este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, e engrandecer-se-á sobre todos os deuses. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que determinado está, será feito. Agora vamos ver as características do anticristo segundo a revelação que Daniel recebeu. Ponto número 1. Okay. Não terá respeito aos deuses, ao Deus, letra maiúscula, de seus pais. Então, com certeza, é alguém que conheceu a Deus, seus pais conheciam a Deus, pode ser o Deus Jeová, conheciam Deus, tinha uma tradição religiosa, e esse camarada se levanta. Como ele vai receber a autoridade do diabo, ele tem que ser contra Deus. Então, ele não vai respeitar o Deus que ele veio dos seus pais, dos seus antepassados. Segundo, e agora segure na cadeira aí, por favor. Aperta os cintos. Não terá respeito e amor às mulheres. Então, se ele não vai ter amor às mulheres, ele não é uma pessoa normal, ele é um homossexual. Só pode ser um cara que não ama mulheres, né? Deus fez o homem para amar a mulher para amar o homem. Se esse cara não tem amor nenhum para as mulheres, com certeza ele está dentro do homossexualismo. Nem a Deus algum. Então vem aí o quê? Um pouco de ateísmo junto, né? Então entra aí, não tem respeito pela herança que recebeu dos seus pais, não tem respeito e amor pelas mulheres, está dentro da homossexualidade, e nem a Deus algum, tanto de ateísmo, porque, sobretudo, se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará um Deus das forças, a um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Então, aqui estão as principais características dele. Agora, veja uma outra característica que não está aqui, mas dentro do contexto. A aliança que esse camarada vai fazer, principal é com Israel. E Israel está aguardando um Messias. Eles pensam que é o Messias dele, mas a gente sabe que é o anticristo que virá, porque eles ainda estão enganados com relação a isso. Então, eles vão ter que fazer uma aliança com quem? Fazer uma aliança com Israel. E eu creio, particularmente, que uma aliança nesse nível, Israel, pelo contexto, agora é só uma interpretação, ok? Não tem na Bíblia isso, é uma interpretação minha. Israel não faz aliança com quem não tem um vínculo judaico, porque isso faz parte da herança de Israel. Então, esse camarada, de alguma maneira, é descendente de uma família judaica. De alguma maneira, ele tem alguma ligação judaica no meio. E eu não tenho dúvida que, segundo a palavra de Deus, ele vem do norte. Depois nós vamos ver isso mais para frente também. Ele vem de onde? Vem daquilo que chamava na época da grande comunidade europeia, que foi os romanos que estabeleceram. E ali vem de lá. Então, não pode ser dos Estados Unidos, não pode ser do Brasil, né? Não pode ser da África, não pode ser do Japão. Tem que ser alguém que venha da Europa e que é homossexual, que tem alguma forma o diabo, ateu, e estas questões vão apresentando o anticristo. Então, já temos uma figura de quem é o anticristo, sem saber nomes e assim por diante. Não sei se ficou claro isso, Joel, mas essa é o que Daniel está explicando. Sim. Só voltando aqui um pouquinho e indo para frente um pouco, a questão do número, né? 666, 36. O porquê de 36, né? Eu tenho a minha versão aqui, mas eu queria ouvir de você. Por que 36? Isso também diz respeito a alguém que vem da maçonaria ou não? Eu não tenho dúvida que a maçonaria é a seita mais perigosa do mundo.
Eu não tenho dúvida que a maçonaria, apesar de ele estar dividido entre eles mesmos, porque estão divididos, você sabe disso, não existe uma única corrente maçônica, mas é a força que invade o mundo inteiro hoje. Dificilmente um governante mundial está fora da maçonaria. Os grandes pastores, líderes mundiais da igreja estão na maçonaria, os militares estão, os médicos, ou seja, a maçonaria, eu não tenho dúvida que este homem é maçom, vai ser maçom também, eu não tenho dúvida. Só que ele vem de uma corrente que é a corrente ligada a LGBT, porque tem a corrente maçônica que não está ligado a isso, mas ele vem dessa corrente. E eu quero justificar isso também, porque antes de Daniel receber a revelação, e aqui está uma revelação forte, prepare-se aí na tua cadeira. Antes do anjo trazer essa revelação final, o anjo explicou a luta que ele teve para chegar com a revelação. E a luta que ele teve foi contra dois principados, Pérsia e Grécia. Quando você pega Pérsia e Grécia e traz para o mundo de hoje, o que eu tenho? A Pérsia, eu tenho o mundo muçulmano. E a Grécia, eu tenho o corpo, o homossexualismo. Então, os dois reinos que vão se juntar no final de tudo é o reino da Grécia, o homossexualismo, e o reino da Pérsia, o mundo muçulmano. Quer queira ou quer não, hoje nós estamos sendo invadidos pelo mundo muçulmano. A Europa praticamente hoje é muçulmana, né? Está dominado lá. É uma coisa forte isso, em todos os lugares. É diabólico, né? A Turquia toda, 99% da Turquia é muçulmano, o Irã é muçulmano. Então, isso é algo. Então, essas duas características, o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia, que estão invocados na mesma pessoa que é esse anticristo. Legal. Agora, sobre o número 6... Perdão. 666. Isso aí não é coisa como falar, olha aqui, ó, a código de barras da 666, né? Olha, não sei o que é 666. Gente, a Bíblia diz, quem tem sabedoria, estude o que é o 666. Está escrito no livro do Apocalipse. Aqui está a sabedoria. Vamos para a origem. Deus fez o mundo em 6 dias. E 6 dias ele criou o homem. E o 7º é dele. Então, a Bíblia toda, eu não vou citar aqui porque é longo, toda a Bíblia fala que o número 6 é número de homem. Número falho, número de homem. Como Satanás copia tudo que é de Deus, Deus trabalha com trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E o número 7 é o número de Deus, porque depois que ele criou tudo, veio o 7º dia, que é o dia de descanso. Então, quando você pega uma trindade perfeita, vamos dizer assim, não existe imperfeição nenhuma nessa trindade, eu tenho 777, 777. Pai, Filho e Espírito Santo, trindade perfeita. O diabo copiou a trindade, mas ele não é perfeito. Então, ele teve que copiar a trindade do homem. Então, 6, número de homem. Só que aqui está representado, o primeiro 6 é o anticristo. O segundo 6 é o falso profeta. E o terceiro 6 é o próprio Satanás. Então, 666 é a junção de Satanás com o anticristo e com o falso profeta. Isso dá 666, que é o número da imperfeição máxima que vai acontecer na face da Terra. Muito bom. Nosso tempo está voando aqui. Já o pastor Felipe já me deu um alerta ali, meu filho amado, que vai cair. Então, antes que caia, e um assunto tão pertinente, você que está me ouvindo aí, nós estamos com uma galera enorme aí assistindo, graças a Deus pela sua vida. Estamos aprendendo muito nessa quarentena. Amanhã esse assunto vai estar sendo retomado. Então, se você perdeu a de ontem, você pode entrar no aplicativo da Metodista Renovada e você vai ter acesso à mensagem de ontem, né? E se você entrou no meio, perdeu alguma coisa de hoje, não tem problema. Veja, ainda hoje vai estar no aplicativo para você continuar aprendendo amanhã. Então, essa semana toda vai ser esse assunto tremendo que é sobre escatologia. Agora, você fala em aplicativo, mas pode ter pessoas aí, e algumas delas eu sei, que não são da Metodista Renovada. Então, explica esse teu aplicativo, senão eles não sabem como entrar lá. Ok.
nós temos um aplicativo gratuito que você pode buscar, né? Que é a Igreja Metodista Renovada. Você pode baixar o aplicativo tanto no Android como no iOS. Você baixa gratuitamente e você tem acesso a tudo que a Renovada tem. Você não paga nada por isso, estudos, mensagens, e você pode rever. Ou então você entra no site da igreja. Se você teve alguma dificuldade, você entra no site da Igreja Metodista Renovada e você vai ter acesso a todas essas informações, né? Deixa eu falar aqui, apóstolo Géser, assim, para a gente terminar hoje, né? Antes de você orar por todos nós, nessa terça-feira, por exemplo, diante de todo esse caos que está sendo montado, instalado, eu vejo que há uma preparação acontecendo como se fosse algo de guerra, né? A questão do coronavírus, ela faz parte desse pacote ou você acha que não? Sim, faz parte do pacote. Duas coisas. O coronavírus faz parte da profecia de Jesus, que nos últimos dias haveria epidemias. Então, por favor, Jesus já avisou que teria e vai ter. Então, é permissível por Deus porque está na profecia. Segundo, Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que amam. Então, ele usa até uma pandemia para nos abençoar como igreja e assim por diante. Mas isso está mostrando como que o mundo pode ser controlado facilmente. Um vírus desse fez todo mundo. Por exemplo, a França, vou pegar a França, não precisa nem pegar. O presidente da República emitiu uma lei, está todo mundo em casa. Quem sair de casa vai ser preso. Acabou. Pensa nisso mundial. Uma lei mundial que diz ninguém pode sair de casa, você não vai ser preso. É o controle mundial. É fácil. É só acontecer uma catástrofe desse tipo e a lei vai ser para punir todo mundo e o controle mundial ser feito. Amanhã a gente pode falar, me lembra, sobre o 5G, né, que vai entrar e como que eles vão controlar através do 5G. Meu pai. Então tá bom. Então vai ser forte amanhã. Você que está me ouvindo aqui, olha, você não pode deixar de abençoar alguém amanhã. Peça para entrar no meu Instagram, @Pastor Joel Cardoso, porque amanhã vai ser mais forte do que foi hoje também. Tá bom? Olha aqui, já estão colocando aqui, olha, deixa eu ver quem foi que colocou essa notícia aqui, a Renovada Oficial aqui, ó, você que deseja, você pode fazer aqui um conteúdo, faça um download ou no aplicativo, pelo nosso canal de YouTube, né, Metodista Renovado. Então você tem várias ferramentas para você ter acesso à informação, o conteúdo de ontem, que foi forte, e se você pegou no meio, o conteúdo desde o começo, né? Eu queria que você terminasse orando por nós amanhã, amém, mesmo horário, 11 horas, em nome de Jesus. Amém. Como vai terminar, quero abençoar novamente cada ouvinte, cada um que está participando. Senhor, que haja um tempo de arrependimento, de preparo para a volta do Senhor, que a gente não fique preocupada com os últimos tempos do anticristo, mas que a gente se preocupe de preparar nossa vida para encontrar Jesus nos ares, o grande arrebatamento prometido pelo Senhor. Que cada vida que está participando aqui seja agora avivada pelo poder do Espírito Santo para esse tempo final, salvar muito mais vidas, para que não vão passar por essa grande tribulação. Abençoo novamente o apóstolo Joel, sua família, amém, seu ministério. Declaro a bênção do Senhor e declaro que algo poderoso vai acontecer nesse ministério que vai trazer uma grande transformação para essa nação. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Pessoal, você que é da Renovada, hoje às 19 horas, o nosso TADEL, treinamento avançado de líderes, né? Aguardo você. E